pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um domingo para ouvir mais uma história da Bíblia. Se você está acompanhando a gente, vamos relembrar? A primeira história foi sobre a criação do mundo, como Deus criou tudo lindo e perfeito, e o homem e a mulher como a principal criação dele. A segunda história, a gente viu como esse homem e essa mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus comendo do fruto, e por isso o pecado entrou no nosso mundo. Na terceira história, a gente viu sobre os filhos deles, Caim e Abel. A gente viu que Abel prestou uma oferta para Deus que agradou, mas Caim não, e por isso Caim acabou matando Abel. Na quarta história, a gente viu que o pecado não parou em Caim, mas passou para todo mundo. E aí a terra ficou tão cheia de pecado e Deus se entristeceu que decidiu destruir tudo. Mas ele encontrou em Noé um homem justo e bom e decidiu não destruir a terra, mandar um dilúvio, mas Noé, sua família e os animais foram salvos pela arca. Hoje a gente vai ouvir mais uma história da Bíblia. Ei, cadê todo mundo? Para onde que eu olho? Peraí, cadê vocês? Ah, bom, você já precisou obedecer alguém sem saber para onde ia? Você já andou no escuro ou já brincou de alguma brincadeira que você tem que ficar vendado e encontrar os seus colegas? Pois é, a história de hoje é sobre alguém que não sabia qual era o seu destino, mas decidiu obedecer a Deus. A história de hoje é sobre um homem chamado Abraão. Abraão era um homem que vivia junto com a sua família, a sua esposa Sara, pai e mãe. Era um homem até muito rico. E um dia Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, eu vou pedir para você uma coisa e vou pedir que você me obedeça. Você vai largar a sua casa, largar a sua terra, largar a sua família e você vai caminhar para uma terra que eu vou te mostrar. E sabe, Abraão, se você me obedecer, você sabe contar quanta areia tem na praia? A gente consegue contar quantos grãos de areia tem numa praia? Acho que não, né? Mas Deus falou assim: Abraão, se você me obedecer, eu vou te dar tantos filhos e você vai ter uma família tão grande que não vai dar nem para contar, que nem os grãos de areia. Ou então, Abraão, olha para o céu, olha as estrelas no céu. Você consegue contar quantas estrelas tem no céu? Pois é, a família que eu vou te dar vai ser tão grande, que você não vai conseguir contar quanta família você vai ter. E se você me obedecer, você vai para uma terra que você vai ser muito próspero nessa terra. Sabe o que Abraão fez? Abraão não perguntou para Deus aonde era. Abraão não perguntou para Deus um monte de coisa. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele pegou a sua esposa Sara e começou a caminhar para um lugar que Deus não mostrou para ele. Mas passo a passo ele foi descobrindo. Na semana que vem a gente vai descobrir como é que a família de Abraão começou a ser formada. Mas antes disso, vamos ler um texto da Bíblia que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E o texto diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Você pode repetir comigo? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Sabe, às vezes a gente tem que parar para ouvir a voz de Deus, entender o que Ele quer. E a gente não precisa entender muito sobre aonde que Deus quer levar a gente. A gente precisa só obedecer, como Abraão fez. Você pode estar se perguntando: mas Bruno, como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu posso saber o que Deus quer de mim para então obedecer? Você pode ler a Bíblia todo dia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente consegue descobrir toda a vontade de Deus. Quando a gente para um tempinho também para orar e falar com Ele, e falar aquilo que está no nosso coração e fazer perguntas para Deus, a gente abre a possibilidade de Ele também responder para a gente essas coisas. E outra coisa muito importante é obedecer os nossos pais. A Bíblia fala que quando a gente obedece os pais, a gente vai ter uma vida longa na terra. É o primeiro mandamento que Deus deu com uma promessa lá dos 10 mandamentos. Então você pode começar a praticar essa semana. Além de estudar, além de ajudar o pai e a mãe a fazer as coisas de casa, além de brincar, que tal separar um tempinho para estudar a Bíblia, para orar e principalmente obedecer o pai e a mãe?
Assim a gente vai conhecendo mais a Deus, vai ouvindo a vontade dele e está pronto para obedecer. Até a semana que vem com mais histórias da Bíblia.